Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para conversar sobre como economizar dinheiro com o Azure Cosmos DB. Esse vídeo é da série Descomplicando Azure da comunidade técnica Azure Brasil. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou arquiteto de software numa empresa de seguros, tenho cerca de 15 anos de experiência no desenvolvimento de software, já fui Microsoft Certified Trainer e também já fui Microsoft Student Partner. Antes de falar diretamente sobre Azure Cosmos DB, vamos dar uma pensada na questão do dinheiro em relação a on-premises versus cloud. Porque é isso, às vezes as pessoas se assustam com preços de cloud por ter que pagar uma quantia todo mês. Mas se você parar para analisar, no modelo on-premises, para a gente conseguir atingir os objetivos que toda a aplicação moderna possui, como por exemplo alta disponibilidade, uma performance excelente e estabilidade, você precisa montar uma infraestrutura complexa que suporte a complexidade de um ambiente internet. Além de você montar essa infraestrutura e contratar licenças de softwares, você também vai precisar de uma equipe altamente qualificada que vai poder não só dimensionar, como instalar e gerenciar toda essa infraestrutura e manter as coisas funcionando de acordo. No mundo real, a gente sabe que nunca é tão simples. Você vai investir o dinheiro, você vai ter equipe e essas coisas não costumam vir de primeira. Porque vão ter problemas, vão ter dimensionamentos errados, vão ter a complexidade do projeto, vai ter o prazo apertado, o cliente pressionando, enfim. Quando a gente vê, demora um tempo, mesmo com o dinheiro investido, a gente conseguir atingir o desejo que a gente tinha anteriormente de disponibilidade, estabilidade e performance. No modelo cloud, o que acontece? Eu não tenho aquela grande tacada de dinheiro no início do projeto para comprar máquina, montar servidor, contratar gente, etc. Porque, na verdade, eu estou terceirizando. Quando eu falo de Platform as a Service, Software as a Service, nada mais é do que eu terceirizar para um cloud provider, como por exemplo a Microsoft através do Azure, a responsabilidade por manter esses detalhes para mim. Então, nosso relacionamento passa a ser algo contratual. Existem requisitos contratuais, onde a Microsoft se assegura que vai manter uma baixa latência, vai manter uma alta performance, vai manter a disponibilidade e, inclusive, vai fornecer a possibilidade de distribuir a sua aplicação globalmente, caso ela seja tão vital assim. Tudo que você colocar, a Microsoft vai te cobrar um valor que vai vir na fatura no fim do mês. Mas se você fizer um bom planejamento sobre o que você vai ter na nuvem, o que você não vai ter, quais são as suas capacidades, o que é realmente necessário, você vai ter dimensionado um valor que é exatamente o que você precisava pagar para ter o seu objetivo. Agora, se você superdimensionar, você vai ter um problema de estar pagando por coisas que você na verdade não está usando, não está tirando proveito. Uma coisa interessante do modelo de nuvem é que ele traz para a equipe de desenvolvimento do produto essa nova responsabilidade de manter a rentabilidade da solução. Então você antes não era tão responsável por entender como era o custo do chamado TCO, Total Cost Ownership, o quanto que você precisa para manter sua aplicação de pé. Agora você vai passar a ser, porque todas as suas decisões em termos de código irão refletir em dinheiro. Então você vai começar a pensar em como fazer um código não só que seja mais rápido, mas também mais econômico. E seguindo nessa linha, antes da gente entrar no Azure Commons DB, a gente precisa falar que hoje existem diversos tipos de banco de dados. Isso não deve ser surpresa nenhuma, mas antigamente a gente trabalhava muito com o modelo relacional, as tabelas, chaves estrangeiras, etc., como no SQL Server, um Oracle. Hoje em dia existem outras formas de você trabalhar com banco e, na verdade, o que você precisa ter em mente é não seja um, um homem de uma ferramenta só. Sabe, o homem que só tem um martelo, tudo que ele vê na frente é prego. Você já ouviu essa frase com certeza na sua vida. Não seja esse cara. Porque
para cada situação, você precisa tirar a vantagem de um modelo de banco diferente. Aqui eu coloquei 3 imagens representando o banco relacional aqui no meio. Essas bolinhas são o banco em grafo, como um Gremlin, como o Neo4j, que representa uma outra forma de relacionamento entre entidades. E no outro canto, com o banco de documentos, como é o caso do Azure Corpus DB ou do MongoDB, onde você, ao invés de guardar estruturas de registros e tabelas, você, na verdade, guarda documentos JSON. Isso é muito interessante nos dias de hoje, se você parar para analisar o quanto você trafega JSON na sua aplicação. O quanto você tem de serviços REST trafegando JSON e até mesmo em JavaScript usando JSON. Então esse é um banco totalmente voltado para essa realidade. Mas repara que ele é diferente. Num banco de documentos, você não tem o porquê de fazer relacionamento entre duas tabelas ou entre duas coleções. Todos os dados referentes a um documento já estão inseridos dentro dele mesmo através de propriedades alinhadas. Então você está sacrificando, de certa forma, um pouco da integridade referencial para você ganhar em outros aspectos, como velocidade, processamento e produtividade. Mas repare que muitas vezes uma solução completa envolve mais de um banco de mais de um tipo diferente de situação. Especificamente sobre o CormDB, o que a gente pode falar sobre ele? Primeiro, que ele é um banco de documentos totalmente na nuvem. Ele tem essa diferença que ele é considerado multimodelo, ou seja, você tem diversas formas diferentes para interagir com o banco de dados. É o que a Microsoft chama de APIs. Você tem API de SQL, API de tabela para simular as tabelas do Azure Storage, API do MongoDB. Então, se você tem uma aplicação que hoje usa MongoDB e você quer migrar para o Cosmos DB, você apenas troca o endereço e o Cosmos DB vai ser capaz de entender praticamente todo o código do Mongo, se não todo, automaticamente. Então, você pode, isso é interessante, você pode trabalhar de diversas formas com o banco de dados. Agora, importante, quando é que eu decido qual a forma que eu vou interagir com o meu banco de dados? Qual a hora que eu decido qual é a minha API? Na criação da conta. Então, é uma decisão que você toma uma vez e você não vai poder ficar trocando toda hora. O que também não é um problema, porque você tem que ficar trocando seu código, também você não vai fazer isso. Mas tenha em mente de decidir isso no início. Se você nunca trabalhou com CormDB ou vai trabalhar com alguma coisa de zero, geralmente você vai usar a API de SQL, que é o caminho default. É interessante porque a maioria dos bancos de documentos não tem uma query que seja similar ao SQL, do SQL Server, alguma coisa do tipo. O CormDB tem, mas não é o mesmo SQL, mas é parecido. Então, com isso diminui a sua curva de aprendizado. É bem interessante. O Cosmos oferece de garantia contratual baixa latência garantida até o 99º percentil. Então, 99% das suas chamadas vão ter uma baixa latência. Ele oferece distribuição global através de clique. Então, através de clique, você pode contratar de ter uma instância do seu banco rodando em diversos países. Qualquer tipo de situação geográfica, você continua funcionando. E uma coisa que é muito legal, e a gente vai ver mais para frente, que é a questão de que ele não faz gestão de esquema. O que é isso? O banco de documentos, ele geralmente aceita documentos de esquemas diferentes. Então, eu posso ter um aluno, um professor, uma moto, um carro, um avião, uma casa, tudo dentro da mesma tabela que seria, né? Que é o que chamam de coleção. Aí você pode pensar, então não vai ficar isso muito, muito bagunçado? Então, você não está no banco relacional e você tem que tirar proveito do banco de documentos. Você vai fazer queries que tragam para você somente as coisas no formato que você espera. Mas dentro de um repositório você pode colocar diferentes coisas. E você pode, inclusive, trabalhar com diversas versões de um mesmo entidade. Então isso é bem legal. Agora, sobre custo. Como é que eu pago o Cosmos DB? Primeiro a gente precisa... Opa, passou aqui direto. Primeiro a gente precisa entender essas duas letrinhas, RU, Request Unit. Isso é a unidade de medição pela qual você vai ser cobrado no final do mês.
Não existe uma regra específica da Microsoft indicando como calcula, mas ela dá algumas noções para a gente. Por exemplo, que a leitura de 1 KB equivale a 1 RU e a escrita de 1 KB equivale a 5 RU. A de 100 KB a leitura vale 10 RUs e a escrita vale 50 RUs. Então, por mais que o tamanho que você leia ou escreva o documento não é diretamente proporcional à quantidade de RUs que você vai consumir, você sabe que quanto maior o documento, maior a quantidade de RUs. E a escrita custa 5 vezes mais do que a leitura. Tempos que você consome através de procedures, de funções definidas pelos usuários, né, esse UDF, User Defined Functions, ou por projeções que você faça nas suas queries, também vão consumir RUs. E aí, como é que funciona isso de RU? Basicamente, você provisiona. Você vai definir uma quantidade de RUs por tempo que você entende que é o suficiente para que a sua aplicação funcione. Conforme as operações forem acontecendo, ele vai gastando esses RUs, como fosse um cartão pré-pago de celular. Caso você esgote a sua quantidade de RU para aquele tempo, a aplicação vai começar a disparar um erro 429 Too Many Requests. Então, o que você precisa fazer? Um cálculo de quanto você precisa provisionar para que você nunca fique sem. E você pode acompanhar tudo isso dentro do site do Azure, como a gente vai mostrar. Existe a parte de métricas para você entender como está o seu provisionamento e o seu consumo. Lembrando que as suas queries, provavelmente, se elas forem ruins, elas não vão ser lentas. Então, pare de medir simplesmente por performance. Talvez as suas queries, agora, ao invés de serem lentas, elas se tornem caras. E você precisa trabalhar para ela ser mais barata. Cada vez que você executa uma operação no CormDB, como eu vou mostrar daqui a pouco, você consegue ver quantos RUs ele consumiu. Então, mantenha-se esperto em relação a isso. Bom, então eu separei 6 dicas principais sobre como gastar pouco com o CosmoDB. A primeira é uma decisão muito importante, que é se você vai provisionar a sua cota de RUs para gastar por uma coleção, por coleção ou por database. Qual que é a principal diferença? No modelo mais tradicional, você vai criar suas diversas coleções e em cada coleção você vai determinar uma quantidade de RUs que pode ser consumida naquela coleção. Isso diz que você então pode ter uma coleção que consome mais do que a outra, e aí ela tem uma escala maior, uma escala menor, mas numa quantidade total de RUs que você vai acabar consumindo, você vai gastar mais do que provisionando por database. Imagina, o valor mínimo é de 400 RUs por coleção. Se você tiver 3 coleções, então no valor mínimo você vai estar pagando por 1.200 RUs provisionados. Se você provisionar por database, você pode colocar só 400 e esses 400 vão ser distribuídos entre todas as coleções. E aí vai ficar baratinho. Porém, imagina só, todas as suas operações de todas as suas coleções vão estar requisitando de um mesmo lugar. Então o seu recurso vai acabar mais rápido, você só tem 400. Então você tem que tomar cuidado com isso. Até onde vale a pena você provisionar por coleção ou por database. Fora a falta de segregação, né? Você pode, por problema em uma coleção, não conseguir utilizar mais a outra. Imagina só, um banco que tem uma coleção de log e uma coleção de compras, que são as compras de um usuário no e-commerce. Por algum motivo, o provisionamento da coleção de log esgotou. O que vai acontecer? Eu posso ignorar, porque a de oferta, de compra, está lá de pé. Eu, inclusive, posso turbinar ela durante um período para garantir que as compras vão ser feitas. Agora, se eu tenho o provisionamento por database e a minha coleção de log está lá consumindo direto os meus recursos, eu não consigo injetar recursos só na tabela de compra. Então, o que vai acontecer? A tabela de log vai consumir os recursos que seriam também da tabela de compras. A tabela de compras, ou a coleção de compras,
vai cair. E eu não vou ter como fazer alguma coisa emergencial, porque na verdade eu vou ter que subir muito a quantidade de RU provisionado para dar vazão tanto à demanda do log, quanto dar vazão à demanda também das compras. Então não existe uma regra de ouro. Na verdade, você tem que analisar dentro do contexto do que você está fazendo se vale mais a pena provisionar por database ou por coleção. Lá no painel do Azure, se você for fazer o provisionamento de uma coleção ou de um banco de dados, você vai aparecer essa telinha daqui, ó. E aí ele tem esse checkbox, Provision, Database e Throughput. Se você marcar esse valor, vai aparecer essa caixa de baixo para você provisionar a quantidade de RUs para o banco. E ali já está te mostrando os custos. Se você não marcar essa caixinha do throughput, você vai ter que fazer isso via cada coleção ou cada container e dimensionar especificamente cada um. Agora, o que eu recomendo é, na verdade, você sempre criar os seus recursos via código. Por uma questão muito simples, você pode ter algum método de um serviço, alguma coisa que seja um setup, e ele vai criar tudo na hora lá pela esteira sua de CI ou CD. Você pode, logicamente, usar o Terraform para criar a conta, né, o recurso do Azure, mas para criar exatamente os recursos de database, de coleções, é bom você fazer isso via código. Então, quando você cria aqui via código, a gente usa essa dependência aqui do DocumentDB. Repara que a dependência não se chama CosmosDB, porque antigamente o CosmosDB se chamava DocumentDB e acabou que ficou esse código aí, Microsoft Azure DocumentDB. Bom, o objeto básico dele é o Document Client, que é quem conecta na sua conta e pode executar as operações. Então ele vai pedir para você uma chave e o endereço dela. Se você recuperar a connection string, você vai recuperar mais ou menos isso daqui, ó. Ok? Que é dividido em endpoint e a chave da conta. Como eu falei aqui, eu estou usando o emulador. Então tá aqui o emulador rodando na minha máquina. Aqui eu tenho nesse Quick Start qual é a URI e qual é a chave. São os dados que estão lá no meu código. Ok? E aqui não tem nada. Primeira coisa que eu vou fazer então é criar um banco de dados. E aí, se eu estou criando esse banco, eu vou definir aqui no código, create database if not exists. Isso é bem legal, porque eu posso ficar rodando esse cara, mesmo já existindo, não vai me gerar erro. Eu dou um nome para o banco e eu digo quantos de RUs eu quero provisionar para o banco. Então aqui eu estou criando um banco que é provisionado RU para o banco inteiro. Aqui eu estou criando documentos, que eu vou cancelar isso aqui por enquanto. Então vamos lá, vamos ver isso aqui rodando. Então, ok, ele basicamente rodou aqui, disse que deu tudo certo, e quando eu vou no emulador, tá aqui meu banco de dados criado, ele tem esse campinho aqui, Scale, que é a quantidade de RUs que eu tenho provisionadas para esse banco, que eu posso aumentar aqui. Detalhe é que, se eu não crio o banco provisionando ele, provisionando para o banco, esse campinho aqui, Scale, não vai aparecer e eu não vou poder escalar depois. Vou ter que fazer isso a nível de coleção. Então não dá muito para se arrepender. Se você fizer uma coisa errada aqui, você vai ter que criar uma outra conta de outro jeito, né, ou um outro banco de outro jeito, e migrar tudo. Não tem mágica.
Vou deletar aqui o banco. E agora fazer diferente. Vamos tirar aqui. E agora está provisionado, vai ficar provisionado por coleção. Tira esse breakpoint aqui. Vamos lá. Não tem aquele campinho scale. Agora voltando para cá, eu posso usar o meu Document Client aqui, tá aqui em cima, para criar uma coleção, que é como se fosse uma tabela. Esses nomes vivem mudando. Não, o Azure muda bastante de tema. Aqui, Document Collection. Então, se não existir, ele vai criar no banco demo 1. Eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Mas aqui também posso incluir o objeto de Request Options e vou botar aqui ou 1000, quanto for. Com isso aqui, o que ele fez, criou aqui para mim um lugar onde eu posso jogar documentos. Aqui em Scales insere e instalar o throughput que eu criei. Eu posso trocar isso depois se eu precisar, se eu ver que é necessário. E como é que eu analiso se é necessário ou não? Aqui eu estou no Azure, minha conta pessoal aqui, e aqui basicamente não tem nada ainda. Então eu vou criar agora aqui um banco pelo Azure. Olha lá o que a gente conversou. Aqui apareceu. Se eu quiser provisionar pelo banco inteiro, não vou fazer isso. Vou colocar aqui como Collection 1. Vou explicar daqui a pouco sobre a Partition Key. Aqui está quanto está provisionado. E vou subir. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? A partir do momento que eu tenho aqui alguma coisa, eu posso criar aqui um novo item, é um documento JSON qualquer. Posso pegar aqui um JSON Generator ao vivo e a cores. Generate. Copiar isso aqui e vou jogar aqui. Eu vou criar aqui um campo tipo, porque é a partition key que eu criei. Que recusou. Talvez por causa desse ID aqui. Acho que é porque tá um array com vários dados. Eu poderia subir um array, se eu quisesse, desde que eu usasse isso aqui, o upload. E aí eu poderia subir um arquivo JSON inteiro. Pronto. Tem aqui um dado. Olha que interessante. Aqui fica um logzinho se você perdeu alguma coisa. Tá bom? Então, olha aqui que interessante. Agora, se eu for na parte de métricas, ele já mostrou aqui que eu estou provisionado somente no Brasil. Está mostrando aqui qual é a média de throughput que
que eu costumo gastar com esse banco, tá certo? Aqui ele mostraria a quantidade todo o código DB trabalha com RESTful. Então, ele mostraria quantas chamadas foram feitas com sucesso, que seriam os 200. Mostraria aqui, especialmente o 429, que é quantas vezes ele tentou fazer alguma coisa e ele falhou porque não tinha RU disponível. Tá? Vou mostrar aqui, 429. Que também que está aqui, até destacado nesse gráfico. Aqui ele mostraria o tamanho do índice e o tamanho do dado também. Tem várias formas de você acompanhar aqui o seu consumo no painel do Azure. É muito completo, é uma ferramenta muito top de linha. Então, ok. Esse é um primeiro debate, se você vai provisionar por coleção database. O outro é o particionamento. O que acontece? Quando você cria uma coleção no código DB, você precisa definir uma chave de partição. Isso ele vai criar como fossem arquivos separados para os dados que se agrupam pela partição. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho dados de um usuário, tenho compras, tá? Compras feitas por usuários do meu sistema. Eu posso particionar todo o meu banco, a minha coleção de compras, pelo ID do usuário. Isso significa que todos os dados do mesmo usuário vão ficar no mesmo arquivo. Com isso, o que eu tenho? Um custo muito menor para fazer a busca. Então, na hora de eu particionar, eu já tenho que pensar em como o meu dado vai ser buscado mais vezes. Qual é a forma padrão de consulta do meu dado. E vou particionar por essa chave. Tá? Isso vai dividir os dados daquela coleção em diversos arquivos, onde cada arquivo contém os dados somente daquela chave. Inclusive, para você fazer uma query que envolva mais de uma partição, é necessário explicitamente dizer ao Cosmos que você está fazendo isso porque você quer, porque isso pode custar uma quantidade gigantesca de RUs. Então, é uma coisa, inclusive, a ser evitada. Tá? Então, a gente mostrou ali. Já na hora de criar aqui, eu criei uma chave que era tipo. E aí ele vai dividir isso por tipo. Então, quando eu venho aqui nesse Data and Index Storage Consumed, ele vai dividir isso aqui por chaves de partição. E aí você consegue, inclusive, ver se você escolheu mal a chave. Porque se você escolher uma chave ruim, uma chave ruim de partição, o que vai acontecer? O tamanho dos dados e dos índices das chaves de partição vai estar desbalanceado. Vai ter uma partição muito grande e outra muito pequena. Isso é péssimo para a performance, isso é péssimo para a saúde da sua aplicação. Significa que você decidiu por dados errados para serem chaves. É importante você detectar isso em tempo de desenvolvimento, porque você também não vai conseguir trocar a chave de uma partição depois que a coleção foi criada. Você vai ter que criar outra coleção e migrar todos os dados para lá. Uma coisa importante também sobre chaves de partição às vezes você não consegue encontrar um dado que seria esse dado de negócio que faria agrupamento. Então você pode criar o que a gente chama de uma chave de partição sintética. O que seria isso? Você cria um campo novo no seu JSON, talvez com 3 primeiros números de um CPF ou alguma outra informação que você possa agrupar, e aí você utiliza esse campo novo como a chave de partição. Voltando aqui. 429, Too Many Requests. Isso aqui é muito interessante, porque quando você exceder a tua cota, acontecer de você exceder a sua cota, vai começar a dar um erro 429 na aplicação. O que você pode fazer para te ajudar? Na hora que você cria aqui um document client para depois usar esse código, esse document client para inserir dados no banco ou para fazer consultas, você pode colocar esse connection policy aqui. Nesse connection policy,
você pode definir uma quantidade de retries e um timeout. Com isso, o que acontece? Ao invés de disparar um 429, o que o Cosmos DB vai fazer automaticamente? Vai tentar uma vez, não conseguiu, vai tentar outra, não conseguiu, vai tentar outra, para ver se consegue. Se não conseguiu estas 3 vezes que estão configuradas aqui, aí sim ele vai disparar um 429. E aqui tem um tempo de espera, que está bem longo. Se você configurar isso aqui, você está preparado para os casos de acabar esses RUs. Porque se seus RUs estão sempre sobrando, significa que você está pagando muito caro. Você poderia estar pagando mais barato, você provisionou RU demais. Então é importantíssimo configurar isso daqui para você saber, a aplicação saber o que fazer em casos de 429. E aí ela só vai realmente disparar o erro em situações descontroladas. Tá? E olha só, tem outras coisas muito legais do Cosmos. Aqui eu estou fazendo a inserção de um documento, tá? De um dado qualquer aqui, JSON. Por que eu quero mostrar aqui para vocês? Quando você insere um dado ou faz uma consulta, qualquer coisa do tipo, o objeto de retorno é fantástico, porque ele tem todas as informações que você precisa. Aqui tem o request charge 6.29. O que isso significa? Consumir 6.29 RUs para inserir esse documento no banco de dados. Então, utilizem isso daqui. É muito interessante. Quando você recebe, inclusive, um erro 429, uma das coisas que o DocumentDB faz é te sugerir qual é o tempo que você deve esperar para fazer de novo a requisição. Então você consegue acompanhar nisso para saber mais ou menos o que configurar aqui na Connection Policy, se for o caso. Outra coisa que consome muito é o tamanho de documentos e índices. Quanto maior for o tamanho do seu documento, tá, mais RUs você vai gastar. A gente já viu isso. Só que o que é importante dizer é sobre índices. Por default, o Cosmos DB ele faz índice para todos os dados de um documento. Então, se você tem lá um documento que tem 400 propriedades, 478 propriedades, você vai ter 478 dados de índice. O índice é importantíssimo porque ele reduz o tempo que você gasta nas consultas. Mas ele aumenta a quantidade de RUs que você gasta para inserir a informação. E também consome mais espaço de banco de dados. Então você não deve manter como índice da sua aplicação, da sua coleção, propriedades que você não utiliza para fazer buscas. Porque senão você vai estar gastando dinheiro à toa. Se eu voltar aqui, eu também consigo, na hora que eu crio uma coleção no código, definir os índices. Mas se eu vier aqui pelo painel do Azure, aqui em Scales and Settings, eu tenho aqui toda a parte de índice. E ele botou aqui, ó, Included Path, asterisco. Cuidado com isso aqui. Especifique exatamente os campos que você quer incluir como índice. Coleções de domínio. Isso também é algo muito importante. Toda solução tem uma quantidade X de dados de domínio. É aquela questão de ID e valor. Por exemplo, estados, cidades, profissões, por aí vai. Para que você vai criar coleções diferentes para cada domínio? Você não está no banco de dados relacional. Dados de domínio, geralmente, você insere uma vez e vai ficar usando para consulta. Então, não vale a pena você fazer diversas coleções. Até porque você provavelmente vai fazer um cache desses domínios. E você vai manter uma coleção deles como uma forma de alimentar esse cache.
Então, numa solução ideal, você quase não vai, de fato, executar a query do domínio. Então, você não pode criar lá 5 tabelas de domínio, aí você vai estar gastando, no mínimo, 5 vezes 400, ou seja, 2.000 RUs provisionados sem a menor necessidade. Você podia estar gastando 400. Então, crie uma coleção de domínio. E nessa coleção de domínio, jogue todos os domínios que você tiver da sua aplicação. E aí você pode usar como chave de partição uma chave sintética chamada tipo, onde você diz qual é o tipo daquele domínio. E você sempre vai fazer a query perguntando o domínio e passando qual é o tipo. Isso é uma coisa que vai diminuir muito o consumo da sua aplicação. Uma outra coisa importante é o provisionamento antecipado. O que é isso? Olha, se eu provisiono dados do meu banco lá, do meu Cosmos, simplesmente por uma taxa mensal, eu pago um valor aqui. Agora, que interessante, eu posso prever que eu vou ficar com o meu banco Cosmos no ar durante 1 ano. E eu quero já de cara pagar o provisionamento de 50.000 RUs para consumir nesse 1 ano. Aí, se eu fizer isso, o que acontece com o valor do meu RU? 43% de economia. Se eu conseguir reservar por 3 anos, 50% de economia. Se você for um banco absurdamente requisitado, você pode chegar a 73% de economia por reservar o consumo antecipadamente. Claro, você tem que entender se você vai permanecer com essa estrutura durante 3 anos. É uma coisa difícil, de repente por 1 ano é mais fácil, mas também requer que você faça um bom estudo antes. Mas se você tiver essa possibilidade, isso aqui faz o custo do Cosmos ir lá embaixo. Bom, como eu estava mostrando ali, o monitoramento é uma ferramenta importantíssima. Essa aqui é uma primeira tela que mostra sobre os requests. Aqui você consegue ver outros dados de como é que você está consumindo RU por partição. Então, com o Cosmos DB, não tem problema, você não vai ficar fora do ar, você não vai ficar lento. Mas se você provisionar errado, ou você vai pagar caro demais, ou você vai receber um monte de 429. Então você precisa ter essas duas coisas em mente na hora de programar. Pode parecer um pouco chato tudo isso, mas na verdade é muito interessante, porque te obriga, como um arquiteto, como um programador, a pensar em como sua aplicação vai se comportar no mundo de produção. Então você vai entrar em produção preparado. E outra, você já vai saber o custo que vai ter mais ou menos e vai se preparar para pagar aquele valor. Você tem um controle total do que está acontecendo, você não fica surpreendido. É muito interessante. Bom, gente, essas são as dicas que eu queria dar para vocês sobre o Azure Cosmos DB. Espero que vocês tenham gostado e que esse momento que a gente dividiu aqui possa ser útil para vocês. Tá bom? Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo por e-mail que a gente conversa mais sobre o assunto. Um abraço.